Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro e hoje nós vamos prosseguir ainda na análise da parte geral do nosso Código Penal. No finalzinho da nossa aula passada, nós falávamos sobre culpabilidade, você lembra? Vimos que o conceito analítico de crime é formado por 3 degraus de uma escada, que a gente deve subir, um de cada vez. Quais são eles? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Fazendo uma breve recapitulação para que você possa sedimentar melhor a matéria, nós vimos que quando há uma conduta que dá causa a um resultado previsto na lei, nós não podemos dizer ainda que existe crime, mas podemos afirmar que o fato ele é formalmente típico. Lógico que se preenchidos aqueles requisitos que nós vimos do princípio da insignificância, recapitulando, quais são eles? Conduta minimamente ofensiva, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social e lesão inexpressiva para a vítima. Para ficar ainda mais eficaz para você lembrar do conteúdo, aproveita, pega seu caderno, pega os slides da aula anterior e vai me acompanhando nessa rápida revisão. Bem, depois que nós podemos afirmar que o fato ele é típico, ou seja, que existe tanto a tipicidade formal quanto a tipicidade material, nós passamos para uma segunda análise, para verificar se esse fato típico ele é ilícito também. Porque se a pessoa que praticou o fato típico, ela agir amparada pelo estado de necessidade ou pela legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, esse fato praticado não será criminoso, porque será típico, porém não será ilícito. Mas não para por aí o conceito de crime. Depois que nós analisamos que o fato ele é típico, e que ele é ilícito também, que não há nenhuma excludente de ilicitude, aí nós passamos para o terceiro elemento, para o terceiro degrau da nossa escada, e analisamos a culpabilidade. Aí eu disse para você que não tem como a gente estudar a culpabilidade pelos elementos dela, porque é regra. E começamos, então, a analisar aquelas excludentes de culpabilidade. Quais são elas? São 3, né? Se nós nos depararmos na prova com qualquer uma delas, não haverá crime. Então, nós temos como excludentes da culpabilidade a inimputabilidade, o erro de proibição inevitável e a inexigibilidade de conduta diversa. Vimos que o nosso Código Penal nos traz 3 hipóteses de inimputabilidade. Artigo 26, caput, artigo 27 e artigo 28, parágrafo 1º. E aí, lá no finalzinho da nossa aula, nós falamos, então, do critério biopsicológico, do critério biológico, para se referir às hipóteses de inimputabilidade. Por exemplo, vimos que quando é o menor de 18 anos, que, aliás, é inimputável, o legislador não se importou se ele tinha ou não discernimento, mas se importou tão somente com a idade dele. Eu ainda brinquei com você. Eu falei que a pessoa dorme inimputável e acorda imputável quando ela completa 18 anos. Mas no artigo 26, caput, em relação à doença mental, por exemplo, e no artigo 28, parágrafo 1º, em relação a algumas modalidades de embriaguez, o legislador adotou um outro critério. Adotou o critério biopsicológico. Eu ainda dei exemplo para você. Disse, olha, o esquizofrênico ele pode responder por crime. Se ele não tiver com uma crise, se ele estiver são, se ele souber aquilo que ele está fazendo, ele vai responder penalmente. Bem, e nós paramos, então, na comparação entre erro de proibição, que pode afastar a culpabilidade, e erro de tipo. Lembra disso? Então, vamos prosseguir a partir daí? Nós vimos que o erro de proibição inevitável, que é uma excludente da culpabilidade, volta lá naquele quadrinho que nós vimos, está no seu slide, exclui um elemento da culpabilidade. Exclui a potencial consciência da ilicitude. Você lembra o exemplo que eu trouxe para você? Eu disse sobre um holandês que vem ao Brasil, vê um grupo de pessoas usando droga, e aí ele acredita que aqui também não é proibida essa conduta, vai e faz igual. Quando esse erro ele é inevitável, isso pode afastar a culpabilidade. Aí veja, se crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, ora, se não há culpabilidade, não há crime. O erro de proibição, ele encontra previsão no artigo 21 do Código Penal. O artigo 21, ele nos diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, mas que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável,
poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aí pode ser que você pergunte assim, Cris, mas o que é isso? Erro sobre a ilicitude. Opa, deixa eu voltar aqui. Erro sobre a ilicitude do fato. É quando a gente acredita que sua conduta não é proibida, como nós vimos no finalzinho da nossa aula passada. E aí, para você saber se esse erro é inevitável ou se é evitável, só analisando o caso concreto. Se a questão disser para você que aquele holandês não falava português, nunca tinha vindo ao Brasil, chegou em um determinado local público, se deparou com 30 pessoas usando droga, olha, nesse exemplo, dá para a gente aferir que o erro dele foi inevitável. E aí, qual é a consequência disso? O afastamento da culpabilidade e ele não vai cometer crime. Agora, de maneira distinta, nós temos o chamado erro de tipo. E não podemos confundir na prova um com o outro. O erro de proibição ele é tratado na culpabilidade, mas o erro de tipo não. O artigo 20 nos diz assim, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Você lembra onde que nós estudamos na nossa aula passada dolo e culpa? Foi na conduta. E se você está com o nosso material aí em mãos, está fazendo aquilo que eu falei para você, revisando, você lembra que a conduta está dentro do fato típico. Fato típico é quando a conduta dá causa a um resultado previsto na lei. Ora, se nós temos uma situação que exclui o dolo, então é porque o erro de tipo ele é tratado na esfera da tipicidade. Aliás, fica fácil de lembrar até pelo nome do erro, né? Erro de tipo, trabalhado na tipicidade. Perfeito? E aí, veja bem, o erro de tipo, e eu disse isso para você na nossa aula passada, ele se caracteriza por ser um erro sobre uma elementar do tipo. O que significa isso? Algo que está escrito no tipo penal. Aí eu ainda contei para você que é muito comum cair na nossa prova da OAB. Às vezes aparece na primeira fase, às vezes aparece na segunda fase, o caso do estupro de vulnerável. Do sujeito que pratica ato libidinoso com alguém que é menor de 14 anos, só que ele não sabe. Ele não tem conhecimento. Ele não sabe sobre essa elementar do tipo. Por que elementar? Porque se você abrir o artigo 217-A, que nos traz o crime de estupro de vulnerável, você vai perceber que lá nós temos elementar menor de 14 anos. Então, se ele erra sobre isso, ele não pode ter dolo de praticar ato libidinoso com alguém que é menor de 14. Ele não sabe. Ele desconhece. Viu como é que, no fundo, se você não procura decorar, se você procura entender, raciocinar sobre o conceito, ler os artigos, aplicar em casos concretos, fica muito mais fácil? Então, veja, o exemplo que eu trouxe para você é justamente esse. O agente pratica ato libidinoso com uma jovem de 13 anos sem saber da idade dela, pois não é perceptível. Qual é essa modalidade de erro? Erro de tipo. Artigo 20. Qual vai ser a consequência? Ele não vai responder pelo estupro de vulnerável. Ele não vai responder porque não há dolo. Perfeito? Então, nesse caso, afasta-se o dolo. Nós não temos estupro de vulnerável na modalidade culposa. Conclusão, ele não responde por crime algum. No erro de tipo, e nós também vimos isso, o agente ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. O equívoco dele é quanto à realidade fática, ou seja, no erro de tipo, o agente ele tem uma falsa da realidade. Já no chamado erro de proibição, o agente ele sabe exatamente o que faz, mas ele acredita que pode fazer. Ele acredita que a conduta dele não é proibida. Olha como é fácil de você lembrar, até pelo nome do erro. Erro de proibição. O agente não sabe que a conduta dele é proibida. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos prosseguir a partir daí e vamos analisar. Cadê? A excludente de culpabilidade que nós não falamos na nossa aula passada, que foi a inexigibilidade de conduta diversa. Então, localizando você, nós temos dentro da culpabilidade 3 excludentes. Falamos na nossa aula passada
das hipóteses de inimputabilidade contempladas no Código Penal. Artigo 26, 27 e 28. Falamos do erro de proibição inevitável. Começamos a diferenciar erro de proibição de erro de tipo. Reforçamos isso hoje. Você vai ver que no seu material eu coloquei até um quadrinho esquemático para você visualizar melhor a diferença e poder recordar isso. E agora nós vamos para a última excludente de culpabilidade para podermos prosseguir no nosso conteúdo, que é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. E veja bem, o artigo 22 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte para a gente: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, o que o artigo 22 está querendo dizer para a gente? Que se uma pessoa ela é coagida a praticar um determinado fato, uma determinada conduta, ou então, se ela está obedecendo uma ordem que tem aparência de legal para ela, nós não podemos exigir dessa pessoa uma conduta diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que o sujeito trabalha em um banco, é gerente geral de um banco, aí ele está indo para o trabalho, ele recebe um telefonema. E nesse telefonema, o sujeito se identifica, ele percebe que é um criminoso muito perigoso da região onde ele mora, e o sujeito diz assim para ele: olha, eu sei onde o seu filho estuda, eu sei onde a sua esposa trabalha, no lugar X, no lugar Y, eles saem no horário tal, e o negócio é o seguinte: se você não trouxer para mim as joias do cofre tal, pode ser que um belo dia você chegue em casa e não encontre mais a sua família. Perceba que esse gerente de banco, se ele vai até o banco, pega a joia e entrega para esse criminoso, ele vai praticar uma conduta. Mas, quando nós analisamos o terceiro elemento do conceito de crime, a culpabilidade, a gente consegue perceber o seguinte: não dá para exigir desse sujeito, desse pai, desse marido, uma conduta diferente da que ele adotou. Porque existia ali uma possibilidade de risco para a família dele. Aí você pode pensar assim: Cris, por que não é estado de necessidade? A gente não tem que subir um degrau de cada vez? Porque esse perigo não é atual no meu exemplo. O criminoso não falou para ele: olha, eu estou com a sua mulher e com seu filho aqui. Não. Ele fez uma ameaça. Ele coagiu aquele gerente de banco. Ele coagiu moralmente aquele gerente de banco. E eu quero que você tome cuidado pelo seguinte: eu dei para você um exemplo de coação moral. Só que se você prestar bem atenção no artigo 22, o artigo 22 não diz para você qual é a modalidade de coação. Ele só diz que é irresistível. E no direito penal, você pode se deparar com a coação moral irresistível, como o exemplo que eu acabei de te dar, mas você pode se deparar também com a coação física irresistível. E aí, veja, a consequência é diferente. A coação que tem o poder de afastar culpabilidade é a moral. O exemplo que eu dei para você. Porque, veja bem, se uma pessoa ela é coagida fisicamente, se alguém pega uma arma, bota uma arma na mão da pessoa, aperta o dedo da pessoa contra o gatilho, gente, essa pessoa que está sendo forçada, ela não tem conduta nenhuma. Então, enquanto a coação moral irresistível vai afetar a culpabilidade, a coação física afeta a conduta. E vamos lá, de novo. Se dentro do fato típico nós analisamos que fato típico é quando uma conduta dá causa a um resultado previsto na lei, então veja, se a gente está afastando conduta, o fato é atípico. Não haverá tipicidade. Logo, qual é a nossa conclusão? A coação física irresistível exclui conduta. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Quando é que nós podemos dizer o seguinte: olha, não tem culpabilidade porque eu não posso exigir dessa pessoa uma conduta diferente? No caso do gerente de banco, por exemplo. Ou seja, quando há uma coação moral. Porque quando a coação for física, como exemplo que eu dei para vocês, se uma pessoa coloca a arma na mão de alguém, aperta o gatilho, e aí, por consequência, a arma dispara, não foi a pessoa que está sendo forçada que praticou a conduta. Eu não posso dizer assim: ah, ela tirou. Não, a conduta foi do terceiro. Ela foi fisicamente coagida de maneira irresistível. Logo, o fato dela será o quê? Atípico, porque ela não praticou conduta. Tranquilo? Agora, olha só.
que a gente faz quando a gente fecha esse conceito analítico de crime? Falamos tudo o que é importante, de cada elemento do conceito de crime que vira e mexe cai na nossa prova. Mas quando o crime se completa, quando nós olhamos a situação da prova e podemos perceber que o fato ele é típico, ele é ilícito e ele é culpável, o que a gente faz? Qual é a consequência do crime? É a chamada punibilidade. Quando nós completamos o conceito analítico de crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a regra é que isso faz nascer para o Estado o direito de punir. Isso faz nascer o chamado ius puniendi. Então, veja, a chamada punibilidade, ela não integra o conceito analítico de crime. Até porque, olha, crime, eu não me canso de repetir isso para você, tornando o risco de me tornar chata, hein? Mas eu disse até isso para você na aula passada. Eu quero que você escute minha voz na hora da prova. Crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. A punibilidade não está aqui. Agora, quando esse crime acontece, como normal consequência da prática dele, nasce para o Estado o direito de punir. O que nós chamamos de ius puniendi. Agora, há situações em que o crime existe, só que a punibilidade não acontece. Há situações em que o Estado ele perde o direito de punir. Ou então ele abre mão desse direito de punir. E por via de consequência, aquele que praticou o crime não vai responder por ele. Então, quando nós estamos diante de uma questão de prova, por exemplo, que nos traz a prescrição, é um exemplo disso. O fato de existir a prescrição, isso não vai afastar o crime aconteceu. O fato, ele foi típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Só que ele não será o quê? Punível. Porque a prescrição, ela é uma causa que extingue a punibilidade. Aí vamos por parte. Como é que você vai saber que você está diante de uma causa extintiva da punibilidade? Via de regra, tá? Ou seja, quase sempre, em 95% dos casos, a hipótese ela vai estar no artigo 107 do Código Penal. Então vamos lá, vamos por partes. Se a punibilidade ela é a normal consequência da prática do crime, para que essa normal consequência não aconteça, para que o Estado não puna o sujeito, nós vamos ter que visualizar uma causa que extingue a punibilidade. O que significa uma causa extintiva da punibilidade? Significa que o Estado ele perde o direito de punir ou então ele abre mão do direito de punir. O crime vai continuar existindo. Perfeito? Não muda. O fato de existir uma causa extintiva da punibilidade, isso não vai fazer com que o crime tenha deixado de existir, tá? E aí, veja bem, o artigo 107, ele vai nos trazer o rol das causas extintivas da punibilidade. Aí pode ser que você pense assim, Cris, mas por que você falou que quase em todos os casos eu vou encontrar no 107? Por que eu não vou encontrar apenas no 107? Por que não em 100% das vezes? Porque o rol do artigo 107 ele é exemplificativo. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra que a gente conversou na aula passada sobre a pausa estratégica, a leitura de alguns artigos? Então, abra o seu VAD no artigo 312, parágrafo 3º. Você vai ver que o parágrafo 3º do artigo 312, ele prevê, para o peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, ou seja, antes de transitar em julgado, como uma causa extintiva da punibilidade. O artigo é claro, o artigo diz isso para você, diz que extingue-se a punibilidade. Então, veja, é possível que você encontre causa extintiva da punibilidade fora do artigo 107, só não é a regra. Na maioria das vezes, você encontra no 107. Agora, nós temos alguns artigos, nós temos algumas leis que trazem previsão de causas extintivas da punibilidade. Algumas, ou seja, aquelas que costumam aparecer na nossa prova, que são mais relevantes, a gente fala aqui. É o caso do peculato culposo.
tá? Então, vamos lá. O 107, ele vai nos trazer várias causas extintivas da punibilidade. Agora, é claro que algumas delas terão uma importância maior para a nossa prova. É o caso, por exemplo, da prescrição. É o caso, por exemplo, da abolício criminis. Então, lógico que nós vamos nos debruçar sobre estas com mais detalhes, tá? Então, olha, prosseguindo aqui. As causas extintivas da punibilidade do 107 são morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. É nesse inciso 3 que nós temos a chamada abolício criminis. Vem uma lei e descriminaliza aquela conduta. Inciso 4, pela prescrição, decadência e perempção. Prescrição é super importante. Vive caindo na nossa prova, então a gente vai falar bastante sobre prescrição hoje. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, olha, a partir de agora, vamos focar naquilo que é mais importante para a gente? Eu disse que abolício criminis é uma delas, então eu trouxe um exemplo para você entender melhor o que significa abolício criminis. Nós vimos, então, que o artigo 107 fala em retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Aí eu trouxe um exemplo. Caio, ele praticou adultério no ano de 2004. Foi condenado e iniciou o cumprimento da pena. Aí, quando foi em 2005, veio uma lei e descriminalizou o adultério. Ou seja, desde essa época que adultério não é mais crime no Código Penal. O artigo 240 ele foi revogado. E aí a pergunta é, essa lei ela pode retroagir para alcançar o Caio? Sim, pode. Olha, pouco importa se o Caio ainda não tinha respondido a um processo, se Caio estivesse respondendo ao inquérito, se ele estivesse respondendo a uma ação penal, se ele estivesse cumprindo a pena, não importa. Porque a lei que traz abolício criminis, a lei que descriminaliza uma conduta, a lei que abole um crime, ela é a lei mais benéfica que pode existir. E a nossa própria Constituição Federal, indo além do Código Penal, a própria Constituição, ela diz para a gente que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, olha, se uma pessoa ela pratica um crime, vem uma lei e traz a previsão de que aquela conduta não é mais criminosa, revoga, acaba com aquele tipo penal, lógico que essa lei é benéfica. E lógico, portanto, que ela irá retroagir. É simples o conceito, entendeu? Agora, outro conceito importante, também, na verdade, outros conceitos importantes, são de 3 causas extintivas da punibilidade que eu quero tratar em conjunto com você. Quais são elas? A anistia, a graça e o indulto. Então, vamos a elas. Vamos lá. Anistia, graça e indulto. Tem 2 coisas em comum. A primeira é que elas são causas extintivas da punibilidade. A segunda coisa em comum que elas possuem é que elas são modalidades de perdão soberano. Então, veja bem. Se elas se caracterizam como perdão soberano, nesse caso, é o Estado que abre mão do direito de punir. Ele não perde. Na prescrição, ele perde. Porque passa o tempo, ele não toma a providência que deveria tomar e a punibilidade, ela morre. Agora, no caso da anistia, da graça, do indulto, não, é diferente. Agora, que a gente viu que tem em comum, vamos analisar quais são as diferenças? Então, vamos lá. Graça e indulto são muito parecidos. Você vai perceber aqui por esse quadrinho que essa semelhança ela se inicia por quem concede graça e indulto. Tanto a graça quanto o indulto são concedidos por meio de decreto do presidente da República. A base para isso aqui é constitucional. E veja bem, graça e indulto são tão parecidos, que a Lei de Execução Penal, a nossa LEP, Lei de Execução Penal, ela trata graça, ela chama graça em alguns momentos de indulto individual.
Porque, veja bem, são tão parecidos que, basicamente, a diferença entre eles é que a graça ela é individual e provocada. Então, por exemplo, o condenado escreve para o presidente da República pedindo graça, a família dele, a defesa dele. Agora, no indulto, não. O indulto ele é espontâneo. O indulto, geralmente, ele é concedido na época de Natal. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no indulto natalino. E ele é coletivo. O que significa que na hora em que é elaborado o decreto, o presidente da República ele vai fixar uma série de requisitos. E todo mundo que se encaixar ali dentro daqueles requisitos vai ser indultado. Então, indulto não é para uma pessoa específica. O indulto ele abrange, ele vai abarcar, ele vai alcançar todo mundo que se encaixar naqueles requisitos que foram estabelecidos no decreto que concede o indulto. Entendeu? Agora, anistia é bem diferente. A começar por quem a concede. A anistia ela é concedida por lei do Congresso Nacional. E ela, além de extinguir a pena, ela vai extinguir também os efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha que interessante. Na graça e no indulto, o condenado não volta a ser primário. Mas, na anistia, o condenado volta a ser primário. É como se nós olhássemos para a anistia como algo que, de certa forma, teria o poder de praticamente apagar o crime da vida daquela pessoa. Justamente porque ela, além de extinguir a pena, vai extinguir os efeitos penais da sentença condenatória. Então, vamos pensar num exemplo concreto. Vamos imaginar que a pessoa está presa, a pena está sendo executada, ela está no estabelecimento prisional, cumprindo a pena dela. Aí ela é objeto do indulto, é concedido o indulto. Ela tem direito ao indulto porque ela se encaixa naqueles requisitos que foram estabelecidos no decreto de indulto natalino, por exemplo. Ela vai ser libertada? Vai. Ela vai ter que voltar para cumprir aquela pena? Não, foi extinta a punibilidade pelo indulto. Mas se ela voltar a delinquir, dentro daquele chamado período depurador da reincidência, que é o período de 5 anos, de acordo com o artigo 64 do nosso Código Penal, se isso acontecer, ela vai ser considerada e vai ser tratada como reincidente. A reincidência, de acordo com o artigo 63 do Código Penal, abra, dê uma olhada nele, é quando a pessoa comete um novo crime, após o trânsito em julgado de uma sentença que o condenou por crime anterior. Veja, se ele já estava ali cumprindo a pena, porque a sentença dele já tinha transitado em julgado, ele foi indultado, mas aquela sentença continua existindo na vida dele. Se ele volta a delinquir, ele é considerado reincidente. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, quem recebe indulto ou quem recebe graça não volta a ser tratado como primário. Aquele delito não é apagado da vida da pessoa, entende? Então, graça e indulto têm essas características em comum e a anistia é bem diferenciada. Cuidado com outro detalhe importante aqui. Deixa eu apagar para escrever para você mais acima. Você tem que tomar cuidado com a Lei de Crimes Hediondos, tá? A Lei 8.072, de 90, ela traz a previsão, no artigo 1º, dos crimes hediondos. Recentemente, nós tivemos uma alteração legislativa e o crime, inclusive, do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003, esse crime, ele passou a ser considerado como crime hediondo. É posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Então, veja, para todos os crimes que estão previstos aí no artigo 1º, assim como para os chamados crimes equiparados a hediondos, que são os 3 T's, o tráfico, a tortura, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Esses crimes, eles são insuscetíveis de anistia, de graça e de indulto.
Então, essas causas extintivas da punibilidade que a gente acabou de analisar, elas não podem ser aplicadas, elas não são cabíveis, se a questão trouxer para você um dos crimes elencados lá no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, e hoje em dia o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento está lá também. Lógico que essa previsão não pode retroagir, né, gente? Uma lei que torna um crime hediondo, ela é maléfica. E lei maléfica não retroage, tá? Então, esses crimes, eles são insuscetíveis de anistia, de graça e de indulto. Daqui a pouco a gente volta.